Vamos lá, Provérbios 3:5 diz assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer aqui nesse lugar. Jesus, nós te amamos, nós bendizemos o teu santo nome e nós queremos ouvir a sua voz. Nós queremos poder ter um momento com o Senhor aqui nessa noite, Pai. Obrigado por cada um, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir a Jesus nessa noite, aleluia, glória a Deus, aleluia, amém. Nós sabemos que a oração é uma forma de nós falarmos com Deus, mas a oração também é uma forma de nós ouvirmos a Deus. É tão interessante porque muitas vezes nós oramos, às vezes com bom grado, agradecendo a Deus, agradecendo pelo nosso dia, agradecendo pela nossa família, mas muitas vezes nós não deixamos Deus falar conosco. E muitas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus de uma forma audível nos nossos ouvidos. Mas pensa comigo, por que eu iria querer ouvir Deus nos meus ouvidos, se eu posso senti-lo no meu coração e ouvir nos meus pensamentos? Por que Deus teria que fazer um processo todo externo, se Ele já pode se movimentar por dentro de mim? Existe uma teoria, e é uma realidade, é uma máxima na verdade, que diz que nós sempre iremos ouvir as pessoas que nós mais amamos. Sempre iremos dar ouvidos às pessoas que mais amamos. Talvez quando você tem um amigo que você ama muito, e ele vai falar com você, você para tudo que você está fazendo para ouvir ele. Se você é casado, você vai dar ouvido à sua esposa, você vai dar ouvido ao seu marido. Se você tem um pastor que você ama, e eu espero que você me ame, você vai dar ouvidos ao seu pastor. Nós sempre daremos ouvidos às pessoas quando nós amamos. A minha pergunta para você é: quando você ora, qual a voz você escuta? Quando você busca a Deus, qual a voz que você mais ouve? Porque nós falamos e não fazemos um momento de quietude nas nossas orações. Não paramos para ouvir Ele. Pastor, mas você está falando para eu ficar em silêncio? Exatamente. Fique em silêncio muitas vezes e deixe que Deus fale ao seu coração. Nós temos que entender que cristianismo, e quando nós oramos, porque somos cristãos, cristianismo não é uma religião, mas é uma oportunidade de se comunicar com Deus e Ele ter relação com você. Quantos creem nisso nessa noite, amém? Cristianismo não é o fato de eu vir à igreja, não é o fato de eu fazer procissões, não é o fato de eu fazer sacrifícios. Cristianismo é uma conexão com Deus, onde eu ouço Ele, Ele fala comigo e eu falo com Ele. O que eu tenho percebido nos últimos dias é que nós estamos tendo pressa e não temos tempo para ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. A gente está com a vida muito corrida, irmãos, não estão? Você percebeu isso? Vocês perceberam que janeiro pareceu que tinha 62 dias? Quem percebeu isso? Janeiro parecia que não ia acabar nunca mais, parecia que todo ano passou em janeiro. Mas fevereiro passou como, irmão? A gente está chegando no final de fevereiro, quer dizer, acabou fevereiro aí. Março, passou. Não sei se foi para você assim, mas para mim pelo menos foi.
Os dias têm passado rápido. Como quando você quer ver um filme, lembra? Quantos lembram disso? Que quando saiu um filme, eu lembro que na esquina da minha casa, em Piracicaba, tinha uma locadora de filmes muito famosa, chamada Blockbuster. Tinha na esquina de casa. Quando eu mudei para Uberaba, eu era ainda da época da fita cassete, irmão. Você lembra quando você usava fita cassete? E aí quando enrolava a fita lá dentro, você ia orando para que Deus abençoasse, que a fita desenrolasse, para o dono da locadora não fazer você pagar uma multa, né? Ou quando você alugava o jogo, lembra? Jogo de cartucho em locadora também. Mas eu lembro que quando a gente não tinha dinheiro para ir no cinema, a gente ficava meses esperando para ver uma fita cassete. E hoje como que é? O filme nem saiu no cinema, já vazou na internet, todo mundo está vendo. O filme saiu no cinema, mas já saiu no streaming, muito tempo. Ixi, ó, passou, já era. Você assistiu o filme? Já assisti. Tem gente que eu vou conversar. Ô, rapaz, acho que o filme mais novo agora que está assim mais hypado, Capitão América, né? Rapaz, eu não tive tempo para assistir, mas teve gente, rapaz, eu já assisti tudo, até os pós-créditos. Quer que eu te falo, pastor? Não precisa falar. A nossa vida anda muito corrida. As coisas têm acontecido de uma maneira muito rápida. Antes você não tinha cabelos brancos, agora você tem cabelos brancos. Antes você estava magrinho, hoje você já está magrinho também, amém. Aleluia. O tempo tem passado rápido. Nós queremos chegar num restaurante, nós não conseguimos sentar em família e ter uma conversa. Já viu como quando chega no restaurante a família inteira? Pai, mãe, filhos, cada um no celular, pose para foto, família. Continuando no celular. Você viu essa postagem aqui? Vi, vamos voltar. Outra pose para foto, família. A gente está vivendo assim. A gente está vivendo algo frenético que a gente não consegue parar e falar assim: como foi seu dia? Meu bem, como foi a sua semana? Meu amor, como que foi tudo que você tem passado? A gente precisa aprender a ouvir a voz de quem te ama. A gente precisa parar de ter pressa. Algo que eu tenho pensado é sobre ruídos. E o som, ele é medido por frequências, se você não sabe disso. Na física, o som é medido por frequências. E dentro dessas frequências, quando elas se desconectam, geram algo chamado ruído. Quando você vê o Aldo tocando, viu hoje o Aldo, rapaz, o Aldo puxou um solo aqui, hoje, que ele chegou a pôr o pezinho em cima do tablado. Steve Vai, chamando um solo, mas o Aldo usa uma coisa chamada drive. O que é a função do drive? Drive é quando faz aquele som. Aquela coisa pesada, era só para você acordar mesmo, igreja. Mas o que é o drive? É um som limpo, que entra em uma frequência onde há uma dissipação sonora, que as ondas vibram, distorcendo o som. Muitas vezes nós temos ouvido mais ruídos do que o próprio som de Deus. Sabe por quê? Porque a pressa, anote isso, a pressa nos impede de ouvir quem amamos. Isso me lembra de uma história que está escrita em Lucas 10, eu queria que você abrisse comigo, Lucas 10, versículo 38 e 42, que diz assim, Lucas 10, 38 e 42, caminhando Jesus e seus discípulos, chegaram ao povoado, certamente eu vou ler com vocês aqui, porque é a NVI, está escrito assim, caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta, recebeu na sua casa, próximo, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia, próximo texto, nós vamos até o 42, Marta porém estava ocupada com muito serviço, Marta estava correndo, irmão. Jesus chegou na casa dela, Maria veio recebê-la, mas Marta estava correndo e não parava em nenhum momento. Então, aproximando-se dele, Marta perguntou para Jesus, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Essa folgada? Diz a ela que me ajude. O Senhor Jesus, com muita simplicidade, eu imagino com muita mansidão, respondeu, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas,
Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. A gente canta essa música aqui na casa, não canta? Como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte. Marta estava preocupada demais, correndo demais. Oportunidade de Jesus está na sua casa, oportunidade do seu melhor amigo, porque Jesus era o melhor amigo de Lázaro. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro. Lázaro é aquele cara que Jesus manda sair da cova, e Jesus chora por ser um grande amigo dele. Elas tinham a oportunidade de ter um grande amigo, e elas tinham a oportunidade de ter o Filho de Deus, o próprio Deus, ali presente. Mas a pressa era muito grande, que não tinha tempo. 2 mulheres e 2 escolhas. Nós decidimos o que iremos fazer em meio ao nosso dia. Você tem o poder da escolha durante todos os seus dias de ou trabalhar demais, fazer o seu corre, ou muitas vezes parar e ouvir a voz de Deus. Eu queria fazer um teste muito claro aqui com a casa. Eu não fiz isso hoje. Eu queria que você olhasse para quem está do seu lado. Eu vou largar o microfone e eu queria que você cumprimentasse esse irmão e perguntasse para ele, mesmo que você não conheça ele, você pode perguntar o nome dele, mas pergunte como foi a semana dele. Só que eu quero que toda a igreja fale muito alto, por gentileza. Vamos lá, pergunta para ele como foi a semana dele. A semana dele foi boa? Foi maravilhosa, né? Passou uma dissertação para você. Mas enquanto você estava falando com o seu irmão, você conseguiu ouvir minha voz? Alguns ouviram, eu sei que ouviram. Mas todos aqui conseguiram ouvir minha voz? O que eu estava falando? Entendeu tudo que eu estava falando? Porque você estava preocupado com a vida do seu irmão. Lógico, eu te pedi para você se preocupar, óbvio. Mas eu estava querendo falar uma palavra com você. Eu quero trazer essa maneira essa palavra de uma forma muito ilustrativa, porque Deus muitas vezes está falando conosco, mas a gente está preocupado demais com a vida da outra pessoa. Deus quer falar no seu coração e você está preocupado demais com os seus dias aqui na terra. Uma pessoa me procurou essa semana com síndrome de pânico, uma pessoa que não frequenta a casa, me mandou algumas mensagens. Cara, estou desesperado, tenho medo da morte, não sei o que e tal e tal. E eu disse para ela algo que foi reconfortante no coração. Eu disse para ela, irmão, não precisa ter medo da morte. Tudo isso que a gente está passando aqui é apenas um momento. É um grande aquecimento. Já viu o atleta? Estou fazendo certinho. Vamos aquecer para correr? É um aquecimento para a grande maratona da eternidade que a gente vai viver do lado do Senhor. Esse momento que você vive é um momento de você prestar atenção e ouvir a voz de Deus. Quantos lembram do filme Esqueceram de Mim? Filme antigo. Por que esqueceram do menininho? Todo mundo estava com pressa. Ninguém parou para lembrar do Brian que estava no sótão. Ah, Brian ficou para trás. Muitas vezes nós estamos com pressa e não temos tempo para ouvir. E quando paramos para ouvir a voz de Deus, ouvimos apenas ruídos. Você tem tanta pressa que você não tem nem tempo para ler a Bíblia. Quantos capítulos da Bíblia você leu essa semana? Você simplesmente levanta nos seus dias, e eu sei que tem pessoas que fazem isso, e eu quero que você preste atenção, por favor, casa. Por favor, ouça a voz do pastor nessa noite e de um amigo. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que levantam pela manhã e num dia corrido, num momento corrido, vão no YouTube, procuram lá, palavra abençoada, salmo do dia, qualquer coisa,
E aí vem um pastor, fala um monte de coisas, e aquilo você sente que o seu dia está abençoado. O meu dia está transformado. Mas você em nenhum momento teve a capacidade de pegar a Bíblia nem do seu celular para ler. Você preferiu ouvir um pastor falar porque era mais rápido. Entregou a mensagem mastigadinha. Eu venho no domingo porque o pastor já entrega uma palavra mastigadinha. Irmão, eu preparo essa palavra, começo a preparar na quinta-feira. Quinta, sexta, sábado, para eu ministrar domingo na sua vida. Se eu fico 3 dias preparando essa mensagem, o que são 5 dias na sua vida para você ler um texto bíblico? E aí você ouve aquele pastor e você se sente confortável. O seu dia é abençoado. Isso quem nos ensina é religião. A religião te ensina que o seu ego tem que ser satisfeito. A religião te ensina que existe um Deus que é bom e que é amável. Mas o cristianismo me ensina que existe um Deus bom, que é amor, mas não é amável. Por que Deus não é amável? Porque se Deus fosse amável, todo mundo iria para o céu, ninguém iria para o inferno. Eu poderia matar todo mundo ali, e a gente ia para o céu do mesmo jeito. Eu iria para o céu, todo mundo iria, porque é um Deus amável. Pastor, você está me falando então para eu parar de ouvir o pastor Joaquim, que eu ouço todos os dias de manhã? Sim, eu estou te falando hoje. Para de ouvir. Pega uma Bíblia, cria vergonha na sua cara e vai ler. Você precisa disso, irmão. Você não precisa se basear nos ruídos que estão saindo lá de fora. Você está nessa casa? Você faz parte dessa comunidade de fé? Você se sente um habitante dessa casa? Então, meu irmão, comece a ouvir a voz de Deus da maneira que nós ouvimos, através da Bíblia. Pastor, então você está me falando que todo dia eu posso abrir um salmo, um provérbio e ler? Sim, por favor, faça isso. Sabe por quê? Porque quando você para ouvir um pastor, raciocina comigo, quando você sente a necessidade que você tem que ouvir um pastor, você está autoafirmando a você mesmo que Deus não fala com você, que Deus fala com o pastor e Deus tem que usar a vida do pastor para falar com você. Você está afirmando para você mesmo que Deus não está nem aí para você, que Ele só falou com um profeta, falou com um pastor, e você é um lixo. Ele não vai falar com você. Mas eu quero te falar, meu irmão, Deus pode falar com você. Ele quer falar com você. Ele quer que você ouça a palavra dEle, e não precisa de ninguém, não precisa de mim. Deus pode falar com você onde você estiver, no banheiro, Deus pode falar no seu quarto, Deus pode falar aonde você estiver. Deus quer falar com você porque você é filho, e o pai ama falar com o filho. Eu não preciso ouvir outra mensagem, irmão. Eu tinha um amigo, que ele não faleceu, eu tenho um amigo, ele ouve em média 5 a 6 pregações por dia. Ele sabe imitar até os pastores. É muito engraçado porque eu lembro que a gente tinha um programa na rádio, há muitos anos atrás, e eu lembro que ele imitava o pastor Marco Feliciano na rádio, e eu falava que ele era o Marco Feliciano, estava lá presente. Aí depois ele imitava o Silas Malafaia, e a gente tinha um programa humorístico, gospel. Era muito engraçado essa época nossa, uma época de loucuras que a gente fazia, pelo amor de Jesus, Deus tem misericórdia de nós. Mas ele ouve até hoje vários pastores, eu sempre falei para ele, cara, para que isso? Deus pode falar com você, irmão. Deus quer falar com você todos os dias. Deus quer falar no seu coração todos os dias. Sabe o que diz? Por favor, João 10, versículo 27. Por favor, eu quero te provar na Bíblia. João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, Jesus, e eu as conheço, e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não são as ovelhas de um pastor, são as ovelhas do grande pastor Jesus Cristo. Eu ouço a voz de Deus. Você tem que ouvir a voz de Deus. E não é em qualquer lugar que você vai ouvir a voz de Deus, é com você mesmo que você vai ouvir a voz de Deus.
A palavra de Deus fala que quando você quiser falar com Deus, ter um momento íntimo com Ele, entre no seu quarto, feche a porta e ore, e o seu Pai que está no céu te ouvirá. A gente está ouvindo muito ruído, irmão. A gente está ouvindo muita... Irmão, o evangelho está virando uma salada mista. Você não sabe quem eu não acredito. Eu acredito no pastor que veste de azul. Eu acredito no pastor que fica sentado numa cadeira e prega com um microfone bonitinho. Eu acredito no pastor que é machão. Eu acredito no outro pastor. Para de ser bobo. Acredita em Jesus. Ouça a voz do mestre. Deus quer falar com a igreja. Vozes, ruídos, drives na nossa mente. Tantas palavras que nós estamos nos perdendo. Estamos nos perdendo. Imaginamos que Deus está falando conosco quando nós sentimos um arrepio ou quando algo nos faz chorar. E Deus não é dessa maneira. No livro de 1 Reis, capítulo 19, do versículo 11 ao 15, eu quero ler com você esse texto. 1 Reis 19, 11 e 15. Elias estava fugindo de Jezabel e ele se esconde em uma caverna. E ali Deus fala com ele que o Senhor passaria em algum momento, naquela história, naquele momento que ele estava escondido, o Senhor apareceria para ele em algum momento. E é tão interessante porque nós vamos dissertar esse texto, e é totalmente aquilo que nós esperamos nos nossos dias. Leia comigo 1 Reis 19, diz assim: o Senhor disse a quem? A Elias: saia, fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor Deus vai passar. Então veio um fortíssimo, que separou os montes, esmagalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, algo sobrenatural. Veio um som, veio um fogo, mas o Senhor também não estava nele. Depois do fogo, veio um som suave, como um sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto, saiu e ficou na entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, ó Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu sou o único profeta que sobrou. E agora também estão procurando tirar a minha vida. E o Senhor lhe respondeu: volte pelo caminho, vamos lá, gente, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unzá Azel como rei de Uja, Azel como rei de Arã. Mas o que me chama a atenção é: volte pelo caminho onde veio. A gente está procurando ouvir Deus através de terremotos, através de fogo, e algumas igrejas classificam a presença de Deus como fogo. Eu lembro que a palavra de Deus nos cita a presença de Deus como fogo impetuoso, a partir do momento que Moisés tem um encontro da sarça ardente. No dia de Pentecostes, línguas foram repartidas como fogo. Mas eu não quero entrar nessa parte hoje. Muitos de nós queremos ver Deus através de um arrepio, queremos ver Deus através de uma música que toca o nosso ser, queremos ouvir Deus através de tantas coisas. Mas como Deus falou com Elias, gente? No silêncio, num sussurro. No silêncio, Deus fala conosco. Eu não preciso de grandes coisas
para que Deus fale ao meu coração. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite procurando resposta. Deus, por que está acontecendo isso comigo? Senhor, por que está acontecendo isso na minha casa? Senhor, por que eu não ouço a sua voz? Senhor, por que eu abro a Bíblia e não consigo ler, eu durmo? Deus, por que está acontecendo tudo isso? Porque Deus está falando para você, fica caladinho só um pouquinho. Deixa eu falar com você agora. Chega de chilique. Deixa eu falar com você. Para ouvir minha voz. Para me ouvir só um pouco. Sabe você que é pai, quando seu filho quer alguma coisa muito, e ele está no banco de trás do carro gritando: papai, nós já chegamos? Papai, nós vamos? E aí, papai, a gente vai fazer isso? Aí você está com a cabeça até doendo: papai, a gente vai fazer aquilo, vamos lá, papai, vamos sair hoje, vamos fazer. Aí você fala: filho, calma, a gente vai dar certo, fica calmo, meu filho. Deus está falando isso para você nessa noite. Fica calmo, meu filho. 2025, eu já te abençoei bem antes do seu nascimento. 2025, Deus tem grandes coisas para nós, mas você precisa aprender a parar para ouvir o Senhor. Parar de ouvir ruídos, parar de ouvir outras vozes, parar de ouvir outros mensageiros que estão criando uma confusão na sua cabeça. Nós estamos vivendo um evangelho de pessoas covardes. Eu disse hoje aos voluntários, antes de começar esse culto, durante muitos anos, eu me perguntei: Deus, qual é o meu ministério? Ah, pastor, mas você está perguntando isso para Deus? Você é pastor? Não, irmão. Eu já fui músico, sou músico até hoje, mas eu já fui ministro de dança, dancei, dei aula de dança, já fui professor de teatro na igreja, já fui tio de criança, inclusive Larissa foi uma das crianças que eu cuidei. Olha para você ver como a idade vai avançando. Mas eu me perguntava: Senhor, qual que é o meu chamado? Qual é o meu chamado, Jesus? Você nunca parou para se perguntar isso, irmão? De verdade, você nunca parou para perguntar para si mesmo qual é o seu chamado? Para que Deus te trouxe aqui, nessa terra? Qual que é o seu chamado? Para que Deus te convidou a participar desse lugar, ou a participar de uma sociedade? Você já parou para perguntar isso, igreja? Ou é só eu que sou maluco aqui? Quem já parou para perguntar isso? Qual é o meu chamado? Os que não levantaram a mão, ok, beleza, às vezes você já sabe. Mas eu comecei a me perguntar, e nesses últimos dias, cara, Deus falou comigo. Deus falou exatamente comigo no momento de silêncio. Jesus, Ele falou comigo em um momento de silêncio. E eu entendi no texto de Marcos, capítulo 11, versículo 22 a 23, algo muito importante. Diz assim: Jesus respondendo aos seus discípulos: tenham fé em Deus. Em verdade lhes digo, que se alguém disser a este monte: levante-se e se atire ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Se alguém disser, e a gente pega esse texto e destrói ele, e fala que a fé tem poder de mover montanhas, e isso é errado. A fé não tem poder de mover montanhas se for sozinha, mas precisa de uma palavra. Se alguém disser, se alguém der uma ordem sobre isso. Eu entendi que o meu chamado, meu irmão, é não ficar calado perante as impunidades desse mundo. Eu entendi que o meu chamado é, mesmo que, se muitos não concordem, é não aceitar um evangelho corrupto. É não aceitar um evangelho de palanques. É não aceitar um evangelho que só vive em cima de um palco. É não aceitar um evangelho que as pessoas têm roubado dinheiro de pessoas. Eu entendi que o meu chamado é pregar o evangelho de Jesus Cristo e falar do amor dele. E se for preciso dizer: levante-se montanha e se lance ao mar, eu vou fazer isso.
E se for preciso dizer, levanta você que não está conseguindo andar, eu vou dizer isso. E se for preciso dizer, seja curado do câncer, eu vou dizer isso. Porque eu entendi que o meu chamado é ser boca de Deus aqui na terra. Quantas coisas a gente faz e a gente está correndo. Quantas vozes a gente tem ouvido, irmão. Eu sou da época que minha avó tinha uma série de DVDs do Cid Moreira lendo a Bíblia. Minha avó tinha mais de 50 DVDs. No princípio Deus criou os céus e a terra. E minha avó ficava ouvindo aqueles DVDs o dia todo. Mas eu sou de uma geração agora, onde se eu for nos rios, e se o seu algoritmo entende que a sua tendência é ver pastores, vai aparecer todo tipo de pastor para você. Vai aparecer todo tipo de profeta para você. Ei, amigo, você tem um minuto para Jesus? Posso falar com você? Vai aparecer tudo. Enquanto essa palavra, esse livro antigo, de capas pretas, está sendo deixado de lado. E muitos de vocês não têm ouvido mais a voz de Deus, porque a surdez espiritual estagnou na nossa vida. Você não tem visto o milagre acontecer na sua casa, porque você ainda não parou para ouvir a Deus. Você está querendo esperar muito a voz do pastor falar com você. Se Deus está falando lá na sua casa já, Deus está falando no seu quarto. Você que é pai, você que é homem, você tem autoridade de orar pelos seus filhos. Sabe uma coisa que nós fazemos? Eu já disse isso, nós fazemos todos os dias na nossa casa. Todos os dias, antes de dormir, as meninas vão para a nossa cama. Todos os dias, irmão, todos. Só não fizemos nesse dia de acampamento. As meninas sentam na nossa cama. A Nanda, a filha mais velha, traz uma palavra, uma reflexão que ela fez durante o dia. Ela tem um horário do dia que ela para ler a Bíblia e fazer um devocional. Então ela traz o texto, e aí a Malu explica o que entendeu da explicação da Nanda. E depois nós temos um rodízio entre nós, de dias da semana, que cada um ora. E aí nós nos ajoelhamos na cama, nós oramos juntos, abençoando a nossa semana, declarando que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos falar no nosso coração, que o Senhor venha transbordar a alegria dEle. Eu entendi que Deus pode falar onde eu estiver. Eu entendi que eu não preciso mais ouvir vozes externas. Eu entendi que nós precisamos ser realmente uma igreja protestante. Você já viu essa expressão, igreja protestante? A gente está vivendo uma era de igrejas evangélicas. Eu sou da época que me chamavam de crente. Hoje é legal ouvir essa palavra. Você é crente? A gente nem ouve mais isso. Pergunto para você, você é evangélico? Qual é o segmento da sua igreja? Qual a linha teológica? Luterana? Calvinista? Eu falo, a minha linha teológica é a linha de Jesus. O que Jesus pregou, meu irmão, é isso. Se ele não pregou, desculpa meu parça, não vou te ouvir. Mas para a gente ser uma igreja protestante, e esse termo surgiu a partir de um homem que protestou contra uma igreja corrupta, nós temos que viver de protestos. E protestar com aqueles que não falam do amor de Jesus. Jesus nos chamou a ser voz dele e ouvir o seu chamado. Olá, pastor Thales e pastora Janaína aqui. Se essa palavra falou no seu coração e você deseja se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse momento nós vamos orar com você e você pode repetir conosco. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nesse dia de hoje, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e apague agora todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e declaro que eu estou nascendo de novo, em nome de Jesus. Amém. Se a sua oração foi real de todo o seu coração, nós queremos te conhecer, queremos te dizer, seja muito bem-vindo à nossa família. O nosso contato vai passar aqui embaixo das nossas redes sociais e por onde você pode conversar conosco. E
nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Até mais.